Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 9h04, Fernando Schiller, cientista político, hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Afinal, hoje é segunda pós-carnaval. Para muita gente é hoje que começa o ano. Bobagem, isso já ficou para trás, né, Schiller? Muita coisa aconteceu desde 1º de janeiro. Mas o fato é que, por exemplo, na prática, para o Congresso Nacional, a semana que vale é essa aqui, né, de início. Olha, vale, os deputados adoram uma férias, né? Férias, carnaval. Eles tomaram posse e tiraram 15 dias de férias, mais ou menos, né? Exatamente isso. Agora começa, né? Vamos lá, tem três pontos importantes nessa retomada aí. Primeiro, acho que a grande não dúvida... Não sejam tão otimistas assim, viu? Nos bastidores do Brasil. O que é, Cláudio? Não sejam tão otimistas. Eles não voltam ao trabalho assim, não. Eles, a rigor, só semana que vem. Pô, é verdade. Semana que vem. Mas o que acontece? Vê se o Cláudio concorda comigo. Um tema é a questão da CPMI. Né? A CPMI, que foi proposta lá pelo deputado Fernandes, lá do Ceará, do PL do Ceará, aliado do presidente Bolsonaro, é uma CPI proposta pela oposição. Né? Como é interessante isso, quando a senadora Soraya Tronic propôs pela primeira vez, ela era quase da situação. Muita gente do governo assinou e tal. Só que logo o presidente Lula, que não é um novato na política, percebeu que aquilo ia dar rolo. Deixa isso para lá. Deixa para lá, porque já a investigação, ela mais ou menos está sob controle, digamos assim, né? Ela não atingiu o governo federal, né? Ela focou naquelas pessoas lá, enfim, na oposição, na atual oposição. Tem mais de 900 pessoas presas lá, uma situação delicada, muito delicada lá em Brasília. Mas aí a oposição se deu conta que, vamos levar para o Congresso essa discussão, porque essa discussão pode desgastar o governo. Primeiro, tem coisas que não estão bem explicadas lá do dia, a responsabilidade do governo federal. Só quem não entrou no baile, vamos brincar um pouquinho, foi o governo federal. Né? Quem não entrou em nenhuma investigação. Então o Congresso pode colocar isso. Né? E tem a questão das medidas que foram tomadas depois. Eu acho que a questão das medidas que foram tomadas depois, talvez mais delicada, porque é o afastamento do governador Ibanez do Distrito Federal. Por que ele foi afastado? A prisão do Anderson Torres. Por que foi preso naquele momento? A forma como se deu aquelas prisões. Prisão de balaio. Né? Né? Então você tem ali, pela conta, 2/3 daquelas pessoas, por alto, porque a gente não tem essa especificação, não participaram do vandalismo. Elas estavam acampadas, elas estavam lá no tal do acampamento e tal. Pode-se discutir até se aquilo era incitamento, se aquilo era um tipo de crime, né? Incitamento ao golpe, etc. Bom, isso é uma discussão. Se for isso, se for considerado crime, tem muito criminoso no Brasil, né? Todo o Brasil tem criminoso, porque os acampamentos aconteceram em todo o Brasil. Então muita gente, não há individualização das penas, então tudo isso vai aflorar. E essa não é uma discussão agradável para o governo. Não é uma discussão agradável para o governo. Agora, tem as assinaturas. Tem 173 assinaturas na Câmara, 32 assinaturas no Senado, e aí vai entrar uma questão: se a regra vai valer, será a mesma regra, porque naquela vez do Covid, né, da pandemia, o ministro Barroso, depois de mais de 60 dias vamos brincar um pouquinho, de enrolação, né, do presidente Rodrigo Pacheco, de não fazer a leitura da CPI, que foi instaurada por determinação do Supremo, com o argumento na época de que a CPI é um direito da minoria. Ou seja, tem fato determinado, né? Tem assinaturas, instala. Abriu-se um precedente para que essa decisão saia da mão do presidente do Congresso Nacional, né? A minha impressão é que deve ser instalado, né? Assim, porque é muito difícil você, tendo as assinaturas, não fazer a instalação, né? Agora tem outra etapa depois, que é a indicação dos membros da CPI por parte dos partidos. Certamente os partidos do governo farão de tudo, vão tentar judicializar, vão empurrar com a barriga essa questão. Mas esse é um ponto de tensão aí na retomada do período legislativo. Mas tem outras coisas. Essa questão aí que o Schiller mencionou, né, das pessoas que permanecem presas aqui na Papuda, etc. A gente viu aí um relato esses dias do deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, lá do Rio Grande do Sul, né? E ele falando sobre a visita que fez a Colmeia, que é aqui a penitenciária feminina da Papuda, e ele resume a situação
das pessoas que lá se encontram de uma maneira dramática, né? Porque em alguns casos você vê que, por exemplo, ele disse que um breve sumário do que ele expôs, inclusive em artigo na Gazeta do Povo, de um jornal do Paraná, um jornalão tradicional do Paraná, ele diz o seguinte: as citações de presos eram simples reproduções de textos idênticos, sem a individualização de condutas. Como já lembrou aqui o Schiller outras vezes, né? A conduta tem que ser individualizada, não existe crime coletivo, como lembrou aqui o Schiller. Por terem as prisões sido feitas em arrastão e envolvendo uma verdadeira multidão, as audiências de custódia levaram 9 dias, em vez das 24 horas prescritas em lei. Os juízes que realizaram essas audiências de custódia não podiam liberar ninguém. Só quem pode fazer isso é o Xandão. Os presos não têm ficha criminal, suas vidas foram truncadas, seu trabalho e fonte de renda de famílias cortados, negócios perdidos. A ilegalidade, diz o deputado, das prisões no dia 9 é gritante porque não preenche sequer superficialmente as condições para o flagrante. Presos relatam terem sido chamados aos ônibus para ir a um lugar seguro, mas foram levados para um ginásio da Academia Nacional de Polícia, já na condição de detidos. Há relatos de pessoas, inclusive, que nem sequer se encontrava, foram presas depois, e que nem sequer se encontravam em Brasília no dia 8. E apesar disso foram presas, né, como tendo participado, porque foram delatados por algum vizinho, alguma coisa assim, e acabaram sendo presos dessa maneira. Enfim, há muito a esclarecer, né? E um dos últimos lances dessa história toda, uma história muito triste, né? Que se baseia, a pretexto da defesa da democracia, se baseia em solapar direitos fundamentais das pessoas, né? Como, por exemplo, o direito à visita. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente proibiu o juiz de execuções penais autorizar visitas aos presos, né? O que também é muito, muito ruim, muito estranho, né? O que é que estão querendo esconder? Bom. Não, vai lá, Schiller. Não, só para complementar o Cláudio, quer dizer, eu acho que esse tipo de questão não pode ficar, vamos ver se vocês concordam comigo, nossos ouvintes, não pode ficar na disputa política. Porque é uma coisa é o seguinte, quer dizer, você pode ter uma visão a favor do governo, contra o governo. Obviamente, qualquer um é contra o vandalismo, aqueles atos absurdos que foram feitos lá no dia 8 de janeiro. Agora, os direitos individuais, a maneira de tratar, audiência de custódia, acesso à defesa, individualização da pena, enfim, tudo isso é um direito de cada um. Ou seja, então, quando isso é ferido de alguma maneira no Brasil, a gente tem que se preocupar. A gente tem que falar, tem que se preocupar com isso, né? Então, eu acho que isso, em parte, o governo não quer mexer, né? E eu acho que a mídia, acho que está faltando um pouco também, precisa falar desse assunto, porque, afinal de contas, é um assunto de direitos individuais, direitos humanos no país. E isso aí tende a aparecer aí na CPI, né? Por isso que talvez o governo, obviamente, não vai ter interesse nisso. Tem um outro assunto que eu acho que vale a pena tocar, que é o início, eu acho que é o início oficial da discussão da reforma tributária. Eu não tenho nenhuma dúvida de que reforma tributária vai ser o grande assunto, pelo menos aí do primeiro semestre. Se vai dar em alguma coisa, se o país vai conseguir agora deslanchar esse processo, é outra questão. Eu acho assim, quando eu vejo a reforma tributária, quer dizer, hoje tem uma comissão que vai começar a trabalhar, uma comissão de 12 pessoas, já deu discussão sobre a composição da comissão, né, porque são 12 deputados. Esse modelo de comissão é muito a cara do deputado Arthur Lira, então ele, em vez de jogar para a comissão especial da PEC, ele joga para uma comissão política. Ela tem mais agilidade, ela tem 90 dias para trabalhar e apresentar. Mas aí entra as questões tradicionais. O primeiro foco vai ser imposto sobre consumo, então IPI, PIS, COFINS, ICMS, o ISS das prefeituras, e entra uma enorme complicação. Primeiro porque tem a criação de um grande tributo, a ideia é fundir a PEC 45 com a PEC 110, né? E as duas elas contêm um direcionamento, quer dizer, criar um imposto sobre bens e serviços, né? Então isso, teoricamente, é uma enorme vantagem, porque em vez de você vai ter 27 alíquotas, né, regionais nos estados e centenas de alíquotas nos municípios, você vai ter um imposto centralizado, né? Aliás, as alíquotas podem variar, mas a arrecadação é centralizada, depois ela é alocada. Então, quer dizer, uma das grandes reclamações no primeiro momento é assim, bom, mas então os municípios vão perder autonomia
para determinar qual é a alíquota do ISS, ou os estados vão perder a autonomia para definir o ICMS. Não, teoricamente, o Bernardo Api, que é o secretário especial, diz não perde autonomia para regular a alíquota, mas a arrecadação é centralizada. Então isso teoricamente elimina a chamada cumulatividade, que é uma coisa importante, você dá um ganho de escala, para as empresas, né? Simplifica a arrecadação. Agora, muita gente entende isso como perda de autonomia. O próprio prefeito Eduardo Paes fez uma reclamação forte em relação a isso. Bom, vamos tirar a autonomia, o último imposto que resta para os municípios, a única autonomia real que os municípios têm é o ISS, agora vai ser uma arrecadação centralizada e assim por diante. Eu acho que isso tudo vai ser detalhado um pouco como vai funcionar. Hoje ganhou força no Congresso o tal do cashback popular. Sim, né? Devolver imposto pago pelos mais pobres. Engraçado, né? Eu estudo há 30 anos, né, essas coisas e tal. Isso foi proposto originalmente pelo Milton Friedman. Milton Friedman foi um grande teórico liberal, muito liberal, que era o imposto de renda negativo. Ou seja, quem tem mais paga mais e quem é muito pobre recebe, né, um imposto de renda negativo. Isso era uma proposta, essa proposta ele fez nos anos 50 e 60. Né? Mas alguém colocou isso em prática, Schiller? Olha, tem muitos países do mundo que existem experiências feitas com cashback, inclusive... Aqui se devolveu a nota paulista por um tempo, vocês lembram disso? Mas não levava em conta a condição social, era simplesmente devolução sobre... Era mais uma fidelização, né? Isso. Para tirar da informalidade, né? Era uma medida para estimular a fiscalização sobre aqueles que não emitiam nota. Né? Agora, se eu puder arriscar aqui, eu diria que os dois grandes obstáculos da reforma tributária. Primeiro, a questão dos incentivos fiscais. O Brasil tem, vamos lá, perto de 400 bilhões de incentivos fiscais. E aí, como é que vai fazer com isso? O Simples, por exemplo, o maior incentivo fiscal do Brasil é o Simples. Né? E o Simples, ele pega pequena, média empresa, pequena empresa, né? Micro, pequena empresa que é a que mais gera emprego no Brasil. Então, e tem uma bancada muito forte lá, o Sebrae, tem toda uma articulação, vai mexer com o Simples, por exemplo, o MEI cresceu, tem 14 milhões de MEI ou mais, está passando tudo. Com o mérito de ter colocado muita gente na formalidade da assistência social, né, Chico? Emprego na veia, isso aí, né? Emprego, atividade econômica, etc. Bom, mas tem muita gente que é crítico, porque a alíquota que paga, não é uma alíquota, na verdade, é um pequeno pagamento fixo, né, que depois dá direito à seguridade social mínima, né? E isso seria deficitário. Eu vou lá, dizendo assim, eu até concordo, teoricamente, que você tem que ter o equilíbrio atuarial. Não dá porque senão nós vamos pagar essa conta lá na frente, né? A gente vai colocar milhões de pessoas na Seguridade Social sem lastro, tendo pagado muito pouco. Então tem que ter essa correspondência. O país já aprendeu um pouco sobre isso. Mas vai estar em discussão também na reforma tributária. Então tem muita coisa. Além do que, eu acho que existe a questão, qual vai ser a alíquota do tal do IBS esse? Porque o setor de serviço está polvorosa, né? Vai focar no setor de serviço. Então, quer dizer, todo mundo faz conta, né? Os escritórios de advocacia fazem contas, a área médica faz conta, todos os prestadores de serviços se deram conta que muita gente que paga pouco hoje tende a pagar mais. O outro setor que está com muito receio é o agronegócio. O agronegócio é pouco tributado no Brasil. O próprio agronegócio reconhece isso, relativamente pouco tributado, né? Por quê? Porque ele é muito exportador, teve a lei Candir, desonerou a exportação. Então, obviamente, tudo isso vai estar em jogo. Então é lobby para todo lado. A gente vai ter uma discussão muito grande aí no Congresso esse semestre. A Sônia Podiam chamar isso de IVA, diga, né? Cláudio. Podiam chamar o IBS de IVA, né? Que é muito mais conhecido por essa sigla, o imposto de valor agregado, né? Que é praticado na Europa, em Portugal e tal, e enfim, seria muito mais interessante. Agora, o problema da carga tributária no Brasil é que uma reforma como essa, né, tende apenas a facilitar mais o trabalho de quem cobra e dificultar a vida de quem paga, né, e que não tem como não sair dessa sem a carga tributária aumentar ainda mais. Sônia. Então, Schiller me ouve? Tudo bom, Schiller? Tudo bem, Sônia? A gente conversa tanto sobre reforma aqui, né, meu amigo? Agora a decepção é que a reforma administrativa morreu. E o que a gente faria, no teu pensamento, para combater as verdadeiras elites desse país, que é quem gasta esse dinheiro e não deixa o país ir para frente?
Olha, a Sônia sempre faz pergunta difícil, né? Mas você tem bola de cristal, eu já disse isso. Eu vou arriscar aqui. Eu acho que muita gente diz que o ideal era ter feito, primeiro, fazer uma forte reforma administrativa, uma forte reforma do Estado, e depois fazer a reforma tributária, né? Eu vou dizer que, em tese, eu simpatizo com essa ideia, né? Hoje tem um artigo do Bernard Api na imprensa, um artigo longo, dizendo não vai aumentar a carga tributária. Só que é difícil imaginar que essa conta fecha, né? Porque o governo está ampliando. Eu estava vindo aqui o Gesner Oliveira, que eu gosto muito de escutar, e ele me dizia, vai ter um novo regime fiscal, né? O governo expandiu o gasto público, fez a PEC da transição, autorizou mais 145 bi. Acho que isso explica um pouquinho a pressão aí da área econômica do governo para a retomada da cobrança de impostos sobre combustíveis, porque precisa dos 28 bi para fechar a conta. A conta do Brasil esse ano é deficitária. Nós estamos com um déficit aí projetado de quanto? Teoricamente chega a 200 bilhões o déficit projetado desse ano. Então o Brasil é um país no vermelho, né? Esse dinheiro vai para onde? Essa conta vai para onde? Para a dívida pública. A dívida pública, aí pressiona a situação fiscal, te paga um monte de juro, etc. Então, complicado isso. Eu diria assim, por quê? Porque eu acho que o Gesner colocou com muita clareza, né? Porque o país não corta gasto. Não corta gasto. Nós estamos, aliás, expandindo o gasto público. O governo prometeu agora 8% de aumento para o funcionalismo público. Não questiono o mérito, eu estou dizendo, é o momento de propor 8% para o funcionalismo público. As categorias se reunindo querem 13%. Querem 13%, mas propôs 8%. Vamos chegar a quanto? A 10%, a 11%, não sei, né? Bom, suspender a reforma administrativa. Acabou a reforma administrativa. Até o Gesner tocou, tem que fazer. Eu também acho que tem que fazer, só que não vai fazer. Né? Avaliação de desempenho, PEC dos penduricalhos. Né? PEC dos penduricalhos, ou seja, você ganha até 40%, foi para 46 mil. Thaís, Pedro, Sônia e Cláudio, o limite, quer dizer, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto salarial do funcionalismo público. Cá entre nós, num país que a renda média é 2 mil e pouco, não está bom isso aí? É um absurdo. Quer dizer, quem faz a carreira pública tem vários benefícios, né? Estabilidade no emprego, etc. Tem uma aposentadoria especial, etc. Agora, 46 mil, o Brasil é um país que tem um gap entre renda média e o que se paga para a elite política. Olha, eu não vou arriscar aqui, mas seguramente é um dos maiores do mundo, se não o maior. Vou te dar um dado, Sônia, só que eu gosto de repetir aqui porque tem que entrar na cabeça das pessoas, no fundo, que é o seguinte: se pegar, o Brasil gasta 528 vezes a renda média em custo de parlamentar, é o maior do mundo. Então nós temos o legislativo mais caro do mundo relativamente à renda média. Só para dar ideia, a Argentina é o segundo, 228 vezes. Então nós não só somos o que mais gasta relativamente, melhor paga uma elite do legislativo, nós somos disparado o que mais paga. Não é? O nosso judiciário custa 1,3%, 1,4% do PIB. Também é o mais caro entre as grandes democracias. Disparado. Então tem alguma coisa errada com o Brasil. A gente gasta 13% com funcionários do público, acima da França e da Alemanha na relação com o PIB. Né? Então, digamos assim, se não é difícil tudo isso. E quando eu vejo agora, vamos reonerar gasolina. Olha, eu estava fazendo uma conta hoje de manhã, Pedro, o Thaís aqui. O cara taxista ou do Uber, ele consome quantos litros? Até podia botar para o nosso ouvinte, quantos litros de gasolina um motorista de aplicativo usa por mês? Vamos lá, me falaram que era 200 litros por dia. Desculpa, 200 quilômetros por dia. Então 20 litros por dia. Se ele gastar 20 litros por dia, dá 620 litros por dia, né? Fazer a conta aqui, se ele trabalhar, vamos lá, 500 litros por mês, é isso? Vou me corrigir. Algum dia, Vou me corrigir aqui pelo. É isso. 500. Então, vai aumentar 80 centavos na média, é isso? 80, 80 70, e pouco? 70, 80. Eu já vi cálculos aí, mas vamos lá. 70, 80, nós estamos falando de quanto? De R$400, né? R$400 para o motorista de aplicativo, para o taxista, etc. Então, impacta na vida das pessoas. Vai ser, né? Então, quer dizer, para quê? Porque o governo aprovou uma PEC lá de 145 bi, porque não tem uma reforma administrativa, porque não sabe cortar gasto, porque nós estamos expandindo gasto público, suspende privatizações, suspende... Então é difícil entender um pouquinho essa lógica. Né? Fernando Schiller está com a gente hoje aqui no Jornal Gente, que volta já. Rede Bandeirantes de Rádio.
Jornal Gente. Estamos de volta aqui no Jornal da Bandeirantes Gente, depois do intervalo comercial. O Fernando Schiller está conosco hoje aqui no estúdio, conversando sobre as questões ligadas à política, à economia, tudo aquilo que mexe com a vida da gente, né? E o principal assunto que a gente tratava aqui na última participação do Schiller é justamente a questão do dia, né? Que é o preço dos combustíveis. Agora corre com uma velocidade maior a informação de que uma volta gradual sobre os impostos dos combustíveis deve ser a saída encontrada pelo governo, para não deixar nem a bomba estourar de um lado nem de outro no colo do consumidor ou no colo do próprio governo, que está numa situação fiscal difícil, né, Schiller? A gente vinha conversando sobre isso aqui nos últimos dias. No começo a gente tinha uma expectativa boa para esse ano de 2023. A taxa de juros ia cair no segundo trimestre, expectativa de inflação de 3%, tudo caminhava para uma normalização, mas o governo não seguiu o caminho correto. A PEC da transição piorou significativamente o déficit primário, pacote fiscal difícil de ser cumprido, atacando regra do teto, atacando juros, até ameaçando mudar o sistema de metas, o que foi muito mal visto e interpretado, e felizmente não saiu do papel. Mas a questão agora é o seguinte: tem contas aí a serem prestadas, e o principal é saber como que nós vamos sair dessa situação fiscal. O governo até antecipou a entrega, né, dessa solução, mas até lá a gente fica nesse impasse e sofrendo esses bombardeios como essa questão aí dos combustíveis. Olha, Pedro, vamos sintetizar, né? Quer dizer, isso para mim é didático, né? Para o nosso ouvinte entender bem como é que funciona. Não tem dinheiro do governo, tem dinheiro do contribuinte, né? O que nós estamos discutindo aqui, no fundo, é mini reforma tributária, né? Quer dizer, por quê? Porque o senhor que vai pagar mais R$400 de imposto na bomba, lá na gasolina, no etanol, 300, 200, 400, né, vai tirar do bolso do cidadão e botar no bolso do governo. É isso. Basicamente é isso. Né? O governo não tem dinheiro. Porque o governo aprovou a PEC. Quando a gente falou da PEC aqui, a gente falou lá em dezembro, na transição, dizendo para que 145 bi, mais os 30 e tantos aqui, 170 bi que o governo precisava. O governo precisa, na verdade, né? Podia ter feito um enxugamento da máquina. Aumentou o número de ministérios, anunciou aumento para o funcionalismo público, barrou reformas, quer dizer, então vai anunciar a abertura de concurso. Então é isso, não tem mágica, não tem dinheiro do governo, dinheiro do contribuinte. Então, assim, mesmo que escalonar, mesmo que o Lula criar uma regra de transição, dizer assim, ó, tem reunião agora daqui a pouco, 10 horas em Brasília, presidente da Petrobras, o Rui Costa, da área política do governo, né? Haddad, Lula. Primeiro, eu acho que tem uma questão assim, da força do ministro Haddad dentro do governo, né? Quer dizer, geralmente essas coisas, a ala política tem a última palavra, né? Porque o governo tem lá medidor de avaliação de pesquisa, o presidente Lula ganhou um fôlego muito grande lá, político, né, aquela invasão, aquele vandalismo todo do dia 8 de janeiro, está surfando numa popularidade relativamente alta, não está a oposição inteiramente estruturada. Então, acho que a conversa vai ser mais ou menos essa aqui. Bom, agora nós vamos dar uma bomba, literalmente na bomba, né, no combustível, e que vai, obviamente, mexe com a popularidade do governo. Agora, é aquela história, né? Você vai pagar a prazo ou vai pagar à vista? Pagar a prazo às vezes dói um pouquinho menos, né? Mas vai pagar, né? Então, se o governo fizer uma flexibilização, uma extensão disso, então vai aumentar por mês cada mês um pouquinho, para que em 4, 5 meses chegue na alíquota original do ano passado, vai pagar igual. Talvez doa um pouquinho menos porque disfarça um pouco, então aumenta um pouquinho a gasolina a cada mês, mas na verdade vai pagar. A grande questão é essa, né? A questão é, se você não faz ajuste fiscal, você vai cobrar mais imposto. E aí tem efeito da inflação, tem efeito, isso que o Pedro falava no início do programa, a questão, porque tu tira dinheiro das pessoas, tira dinheiro do consumo, né? Tira dinheiro que circula na economia, e o dinheiro vai para os cofres em Brasília. E agora eu não estou falando muito da interferência do Lula nessa questão, né? Quando era outro governo, a gente falava, o Bolsonaro vai mexer na política de preço. Hoje ele tem uma reunião com o presidente da Petrobras, e o que ele vai falar para o presidente da Petrobras numa reunião como essa, né? A política de preço da Petrobras vai continuar a mesma?
Isso não é uma interferência do governo na empresa, aquela preocupação que se tinha toda? Vamos lá, tudo está encadeado, Pedro. Quando coloca um político, um senador, né, o Jean Paul Prates, né, na Petrobras, você já tem alguém que é do núcleo político do governo, do PT, da bancada, né? Contrariando a lei, né? Até comparecer na minha da visão, GU, né? aquilo explode a lei das estatais, explode. O Brasil é um país que flexibiliza regras, né, o tempo inteiro, mas a lei das estatais foi feita exatamente para que isso não acontecesse, para que um senador não assumisse a presidência da Petrobras. Vamos falar a verdade, não era para isso que foi feito. Que um coordenador de campanha... E melhorou as empresas públicas, o Banco do Brasil, o Correio, né, que eram instituições falidas, passaram a dar lucro. Se havia algo que parecia uma unanimidade no Brasil, era a lei das estatais. Foi feita no governo Temer, ainda foi lá no início, 2016. Muita gente participou da academia, etc. Óbvio que era uma lei dura. Era uma lei dura para dizer o seguinte, o país quer ter estatais, né? Tudo bem, então só que vai ter gestão técnica. Especialmente as que têm capital aberto. Estão na bolsa, como a Petrobras, Banco do Brasil, que precisam credibilidade internacional, compliance, etc, etc. Além do que o Brasil tinha um histórico de corrupção. Então, vamos lá, fez a lei das estatais, 36 meses. Aliás, esse é um tópico para a retomada do Congresso Nacional. Foi aprovada na Câmara uma das leis mais absurdas, que é a redução de 36 para 1 mês de quarentena. Vamos lá, 1 mês de quarentena não é nada, né? Tira as férias de 1 mês, acabou a quarentena. Não existe isso, né? Entre a nomeação no Diário Oficial já dá um mês. Então, mas já explodiu a lei das estatais com essas nomeações, né? Então, vamos lá, a gente fala a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras foi definida em 2016 pelo Pedro Parente e deu credibilidade para a empresa, alinhou o chamado custo-oportunidade, o custo do petróleo, da commodity no mercado internacional. Agora, vai mexer nisso? Quem é que vai pagar essa conta? Quer dizer, o país, o acionista majoritário, o controlador da empresa, vai impor esse custo para a empresa, né, contra os acionistas minoritários? Quer dizer, por que alguém vai investir na Petrobras no mundo inteiro, seja pequeno, grande, fundos de pensão, etc., né, se o governo intervém na política, quer dizer, obriga a empresa a subsidiar o preço dos combustíveis com base no suposto interesse nacional? Eu acho completamente absurda essa ideia. Ela é tão absurda que eu acho que ela não vai acontecer. Que pese o Brasil é criativo, né? Mas eu acho uma ideia tão absurda. Então a ideia de que me pareceu assim que estava um pouco por trás daquele tweet da Gleisi Hoffmann, dizendo, não, vamos esperar assumir a nova diretoria da Petrobras, porque a Petrobras vai resolver esse problema. Quer dizer, o Brasil não vai voltar à situação de 2016 que levou o preço das ações da Petrobras a R$4, né? R$4. Eu acho que vai ser resolvido. Eu acho que quem vai pagar a conta é o contribuinte. Eu acho que é os senhores aí, taxistas, motores de aplicativo. Então, a gente estava conversando, eu e a Thaís aqui. A classe média que usa carro para passeio ou mesmo para trabalho, a classe média, né, mais bem remunerada, digamos assim, vai pagar, mas vai doer menos no bolso, vamos falar a verdade. Quem vai pagar essa conta é quem precisa do carro, do etanol, da gasolina para trabalhar e que está microempreendedor, o pequeno empresário, o transporte, enfim, é esse que vai pagar essa conta. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, hoje esteve no estúdio conosco falando sobre esse começo de ano pós-carnaval. Obrigada, viu, Schiller? Prometo trazer notícias melhores na próxima. Venha sempre. Um abraço. Um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.